Muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Você na Política aqui na Top TV. Nossa, quanto tempo não nos falávamos, não é mesmo? Que bom estar na tua presença, que bom que você está aí do outro lado da telinha nos assistindo. E hoje eu tenho alguém muito bacana aqui comigo nos estúdios da Top TV, que é o nosso amigo vereador de Maravilha, Francis. O sobrenome eu vou deixar para ele, né? Já que ele vai se apresentar daqui a pouco. E ele veio hoje aqui nos estúdios da Top TV, nos deu essa honra para falar um pouquinho da sua história, de quem é o Francis na política. Boa noite, Francis, seja muito bem-vindo ao nosso programa Você na Política. Obrigado pela preferência por estar aqui hoje. Boa noite, Grazi, boa noite a todos os espectadores aí do programa. Para mim é uma honra estar aqui, neste local, sendo entrevistado por uma pessoa também muito bacana. Né? Obrigada. Meu nome é Francis Balestreri, né? Sobrenome Balestreri, é um pouco difícil de falar, mas a gente já está acostumado. Então, eu, pessoalmente, profissionalmente, eu sou biólogo, né, de formação. Eu tenho 2 formações na área da biologia e uma pós-graduação também em ensino de ciências. E a respeito da política, né, que é esse o principal motivo que eu estou aqui, eu comecei em 2002, né, me filiando no MDB, onde eu tive a oportunidade de ser o presidente da JMDB na época, e foi naquele momento, então, que surgiu o sonho, né, a vontade de ser um representante público na cadeira de vereador. Que idade você tem, Francis? Eu tenho 39 anos. 39 anos. Muito bem. Jovem na política. Jovem na política, com certeza. Com relação aos demais, né? Muito com certeza, com certeza. Então, conforme os anos foram passando, né, eu também tive uma saída do MDB, eu me filiei no DEM, na época era o antigo DEM, e então, conforme os anos foram passando, eu voltei ao MDB porque eu senti que era a hora, então, de colocar o meu nome à disposição de uma vaga para a Câmara, né? Então, no ano de 2020, a gente foi agraciado com uma cadeira dentro da Câmara de Maravilha. É o teu primeiro mandato como vereador? Meu primeiro mandato como vereador. Mas campanhas a gente já carrega aí umas 5, 6 nas costas. Tu sempre participou, então, de várias campanhas eleitorais? Com certeza, com certeza. A política é algo que está no sangue, tanto meu, da família também. Então a gente vem estudando e acompanhando a política faz muito tempo. Tu fala família, tem mais pessoas da tua família que foram políticos? Tem uma história política? Não tem. Eu sou o primeiro político da família, mas o envolvimento da família com a política, né? A minha mãe também, hoje ela ocupa o cargo de presidente da MDB Mulher, Maravilha, e também foi uma pessoa que sempre esteve junto com o MDB ao longo dos anos. Muito político, então, né? Com certeza. Francis, eu acredito que o pessoal que está em casa gostaria de saber, quando você iniciou na política, você disse que tinha objetivos, né? A gente quer saber, você conseguiu concretizar esses sonhos? Teve algo em especial que você deixou de realizar, que você, por vários motivos, não conseguiu? Sim, eu estou inteiramente realizado dentro da política. Apesar da política ser, por um lado, bom e por um outro lado, bem ruim, né, porque tem algumas coisas dentro da política que entristecem muito a gente, porém, o lado positivo eu estou conseguindo realizar de maneira muito, muito bem feita. Então, eu sou muito feliz dentro do cargo de vereador hoje. Tem um fato que você possa contar pra gente, para quem está em casa aqui, que te deixou triste nesse período de política que você julga que te marcou? Com certeza. Infelizmente, dentro de uma Câmara de Vereadores, a gente se depara, às vezes, com mentiras, com ataques, com uma exposição, né, da própria pessoa de uma maneira caluniosa, né? Então, esses são alguns detalhes dentro da política que entristecem muita gente, né? Poderia ser algo mais voltado diretamente e apenas para a população, ao invés de ficar uma disputa de ego e de poder dentro daquele local, né? Que prejudica constantemente o desenvolvimento da cidade e também a população maravilhense. Essa exposição que tu fala, tu julga que você se sente intimidado, por vezes, da tua vida pessoal com relação à vida política? Porque a vida pessoal, quando você está na política, ela é exposta, né? Com certeza. Mas não me sinto intimidado, porque eu tenho 21 anos de vida pública. Então, eu sempre fui uma pessoa pública,
certo? Já é experiente na área. Exatamente. Então, essa parte a gente, né, não sente tanto baque, né, por já ter uma certa experiência no O caminho. Francis em casa é o Francis na política? Exatamente o mesmo, exatamente o mesmo. E aí vem uma questão bem importante, porque o pessoal fala assim, continue o mesmo, né? E eu sempre fui o mesmo, né? Eu não deixo o poder, isso é uma coisa que eu luto sempre contra mim mesmo, né? Para não deixar o poder subir a minha cabeça, para que eu possa continuar sendo eu mesmo e através de mim mesmo, chegar nos objetivos que eu tenho dentro da política, sem deixar que isso me transforme, literalmente. Quem indicou, então, sugeriu que você estivesse aqui, Francis, que você viesse falar um pouco da tua trajetória. Eu acho que é bacana você mandar um alô para ele também através do nosso programa. É o Ronaldo Piton, foi ele que disse que você era um dos vereadores que mais vinha fazendo por Maravilha. Então, Ronaldo do Léo, né? Uhum. Léo Clube. Então, obrigado pela indicação aí do Francis e que bom que ele veio para o nosso programa, porque pessoas que têm algo a agregar é bom e a gente fica feliz que venha ao nosso programa. Quantas mais pessoas gostaríamos que viesse para o nosso programa e que falasse da sua trajetória? E eu não acho que seja tão difícil vir aqui e contar coisas boas que fizeram. Por exemplo, o Francis está aqui, eu gostaria de ouvir um pouco mais. Que projetos você gostaria de contar para o pessoal que não te conhece ainda, que tu conseguiu realizar em Maravilha e que hoje tu te enaltece? Então, Ronaldo, muito obrigado. Ronaldo é um grande parceiro aí do Léo, né, um grande amigo, colorado também, né? Obrigado aí pela indicação, né? Finalmente alguém, fico alegre em saber, porque eu sou colorada. Nós somos parceiros, né? em diversas áreas aí. Então, dentro do mandato de vereador, a gente tem algumas funções, né, que a gente realiza, né? Desde indicações, projetos de lei, moções, enfim, diversas coisas. E eu destaco na parte das indicações, 3 indicações que geraram também destaque na cidade. A primeira é a respeito da criação da bicicleta comunitária, né? Eu sugeri que a prefeitura fizesse estações de bicicletas nos bairros da cidade, onde a população pudesse pegar, então, a bicicleta de forma gratuita, se deslocar entre a cidade e deixar numa outra estação. Uma outra indicação que eu fiz a nível agora de caracterização da cidade, Maravilha leva o nome de Cidade das Crianças, porém a gente não vê muita caracterização das crianças dentro da cidade. Agora um pouco está mudando. Então, eu sugeri que fossem pintadas algumas ruas, até mesmo nas calçadas, principalmente do centro, jogos de amarelinha, né? Para realmente remeter essa figura da criança um pouco mais expressiva dentro da cidade. E também indicações na área da educação, onde eu sugeri para a Secretaria de Educação para que fosse criado disciplinas optativas, além do currículo que já é colocado na educação, de educação ambiental, educação financeira, gestão emocional, educação política e justiça e constituição. A minha ideia de educação, eu trabalhei 11 anos como professor, eu venho de uma formação educativa também, é que ela deve ser não só apenas para o vestibular, não só apenas para o mercado de trabalho, mas sim preparar o ser humano para que ele possa encarar a vida de uma maneira mais fácil e mais digna. Muito bem. Essas são as indicações. E também eu estou muito realizado esse ano, que eu consegui, então, aprovar meu primeiro projeto de lei. E esse foi um projeto de lei assim que eu vou levar para o resto da vida com muito orgulho, porque ele trata a respeito do que ele criou no município, junto com o vereador Moser, que também foi coautor desse projeto, a política municipal da leitura e também o apoio aos escritores maravilhenses. Então, foi um projeto que demorou quase um ano para ser construído, porque a gente construiu ele junto com a Secretaria de Educação e também com os escritores de Maravilha, e poder colaborar com uma parte tão importante que é a leitura. Eu, por mim, eu podia terminar meu mandato hoje, que eu sairia realizado da política só por esse projeto, né? Além disso, também tem a questão de verbas, né? Hoje a bancada do MDB e Maravilha é a bancada que mais trouxe verbas para o município. A gente conseguiu junto trazer mais de 7 milhões de reais em verbas, né? E eu destaco uma verba que a gente teve um pouco mais de atuação através do deputado Cobalcini, que foi uma verba de 500 mil reais para construir uma quadra coberta na Escola Caique, que era um projeto que eles já estavam esperando há mais de 7 anos. Então,
A gente está muito feliz com o trabalho que a gente vem realizando. Você fala dos projetos, das ideias, você se sente realizado, e por todo esse período que você vem fazendo política, você se inspira em quem? Qual cidade te inspira? Qual cidade tem projetos que te inspiram e qual é o político que te inspira hoje? Então vamos lá. Olha, a respeito de cidades e projetos, na verdade, eu tenho uma formação política, né? Eu sou aluno do Renova BR, eu acho que eu sou o único político aqui do Oeste Catarinense. Explica um pouquinho o que é esse projeto. O Renova é uma escola de formação política, é a maior escola do Brasil. Para vocês terem uma ideia da dificuldade de entrar nessa escola, foram feitas 44 mil inscrições no ano de 2020, tá? E apenas 100 passaram. Né? Então é um critério, né? É bem criterioso. Prova, algo assim? Não, na verdade é por currículo e também não pode ter nenhum processo, né? Ótimo. Exato, né? Então Já começa bem. Exato, né? Então a gente, né, ficha limpa aí para poder estar fazendo a diferença política. Então, dentro dessa escola de formação política, a gente então tem acesso a muito material, a conexão também com diversas lideranças de outras cidades e realidades do país. Então a gente troca muito material. Então a inspiração a gente pode sim pegar de outras cidades, como é o caso essa das bicicletas que eu peguei de Blumenau, né? É de Blumenau, mas também existe fora do país, né? E também outras ações que a gente faz assim em conjunto. Por exemplo, eu tenho um projeto chamado De Frente com o Vereador Francis, onde eu pego uma mesinha num sábado de manhã, levo lá na praça ou na frente da prefeitura e eu recebo a população nessa mesinha para poder ouvir demandas e também entregar uma árvore frutífera para ele poder plantar. Quando nós conversamos durante os últimos dias para, então, fazer essa entrevista hoje, para vocês estarem acompanhando a história do Francis, você colocou para mim essa história da mesinha e eu achei tão bacana, né? Um projeto diferente, uma ideia diferente, e que bom que você faz isso, porque quantos políticos que a gente sabe que não tiram esse tempo para ouvir o que realmente a população quer. Então, parabéns pela atuação. Obrigado. Com coragem, né? Obrigado. Tem que ter, né? Tem que ter. Então a gente vem com um espírito jovem, inovador, a gente quer fazer a diferença na política. A respeito dos políticos que eu me inspiro. Dentro do próprio MDB, eu tenho 3 figuras assim que eu levo como base, que é o Pedro Simon, ali do Rio Grande do Sul, o Ulisses Guimarães, que foi, né, o precursor aí da nossa nova democracia, e na nossa cidade, Celso Maldaner. São políticos assim dentro do MDB. Fora do MDB, eu tenho um apreço muito grande assim por políticos como Rodrigo Rigoni, Kim Kataguiri, né? Esse pessoal, Bruno Souza aqui também do estado, né? Que são políticos assim que basicamente norteiam a minha linha de pensamento através da política. Exato. Francis, eu acho que quem tem em casa quer saber também. Qual a expectativa, qual a ideia, como que vai ser a vida do Francis daqui para frente quando encerrarmos esse mandato? Então vamos lá. A vida do Francis volta ao normal, quer dizer, não tão ao normal, né? No fim desse mandato. Então a gente tem um planejamento para 4 anos, né? Eu não tenho pretensão de ter um segundo mandato, mas isso não quer dizer que eu não tenho pretensões políticas, né? Eu vou sim continuar ainda envolvido na política. Na minha ideia a respeito do segundo mandato, é que a política, ela deve, principalmente na Câmara de Vereadores, ela deve ser cíclica. Como eu não tenho projeto de poder, eu não quero fazer da política uma profissão, porque eu tenho profissão, eu tenho o meu ganha-pão. Então, a minha ideia de política é poder colaborar. Eu tenho 2 coisas que eu levo como princípios. Existem 2 ferramentas capazes de mudar uma sociedade e a humanidade. A primeira é a política, porque ela está em tudo, e a segunda é a educação. Então, dentro desses 2 fatores é que ocorre a verdadeira mudança da sociedade. Então, eu não quero fazer da política o meu ganha-pão, e sim uma arma, uma ferramenta de transformação. Então, a princípio, eu não tenho pretensões para o próximo cargo de vereador, mas eu quero entregar o meu cargo com o máximo de esforço possível para eu deixar no fim do mandato um trabalho muito bem feito para a população de Maravilha. Muito bem, legal, gostei. A empolgação é grande, então, para um novo cargo, né? E eu acredito que o pessoal do Maravilha está contente com o teu trabalho. Bom, tivemos aí a eleição para a presidência.
a nossa pergunta-chave do programa era para quem, né, vale o teu apoio nessa eleição. Já passou, né, já estamos aí alguns dias, que já se foi o segundo turno, já temos um resultado. E o que o Francis, vereador, acha disso? O que você tem para dizer para nós referente ao resultado desse segundo turno? De quem está em casa quer saber. Com certeza. Então, a respeito do resultado do segundo turno, eu sou muito franco naquilo que eu penso, digo e falo. Eu sinto muito, né, pelo país em ter elegido, né, o presidente que elegeu. Eu acredito que a maneira que a população usou para votar foi sem critério nenhum a respeito de honestidade, de projetos e principalmente de planejamento, né, para o novo governo. Eu não gosto da política da esquerda, eu sou bem sincero em falar isso, porque, na verdade, eu tenho uma linha um pouco mais libertária, com mais liberdade econômica, com mais liberdade para as pessoas, e eu acredito que quando o mandato ele tem que ter um equilíbrio entre o conluio social, tá? E também a parte econômica. Quando a gente foca só de um lado, ou só econômico ou social, a coisa não dá certo. Então, eu não estou contente com o resultado, serei oposição ferronha aí ao governo do PT, apesar do meu partido também estar coligado ali com o presidente. Mas outra coisa que eu deixo também muito claro, que eu sempre falo para todo mundo e não tenho vergonha de esconder isso, o MDB a nível nacional e estadual não me representa. Por questões não, nem a questão política, é questão de moral mesmo, né? É uma coisa que vem acontecendo aí no Brasil, que poderia pegar outro rumo, mas infelizmente a gente tem figuras dentro do MDB que acabam atrapalhando o partido em vez de ajudar. Então, seria essa a minha colocação a respeito da eleição. Você teve um projeto ou algo que você fez em prol da comunidade LGBT, isso? Sim, com certeza. Então, você é alguém que defende. Por várias vezes falamos isso nos bastidores, na rua, em eventos, que esse grupo de eleitores, por vezes, apoiou no segundo turno o então presidente eleito. O que você acha disso? Então, assim, quando eu vim com a proposta, né, para ser vereador, eu também vim com uma proposta para defender minorias, né? Então, o que acontece? Na história de Maravilha, nunca houve uma representatividade da comunidade LGBT dentro da Câmara, né? Eu sou heterossexual, não sou homossexual, mas isso não quer dizer que eu, como vereador, eu não possa lutar ou fazer algum projeto voltado para essas pessoas. Apesar da esquerda, né, abraçar a causa, porém dentro do MDB a gente também tem células que dividem o MDB. Existe o MDB Mulher, a JMDB, existe o MDB Meio Ambiente e também existe o MDB Pluralidade. Né? Então também faz parte do meu partido poder apoiar. E também tem o MDB Afro, né? Então, foi com muito orgulho que eu abracei essa comunidade ali em Maravilha, apesar, né, de ter uma grande rejeição, vamos ser bem franco, e um grande preconceito, né, por trás disso. Porém, eles também são seres humanos. São pessoas, assim como qualquer outros, que merecem a oportunidade de ter uma representatividade lá dentro. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei antes da eleição para poder abraçar essa comunidade. Obrigada pela explicação. E que bom, pessoal que está em casa, que nos está acompanhando, quero agradecer. Eu acho que nós já estamos aí no limite do nosso tempo e a entrevista foi muito produtiva. Obrigado, Francis, pela tua participação. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está nos assistindo. Peço que vocês compartilhem, se inscrevam no nosso canal. O nosso programa tem o apoio da loja Mãe da Guria e sou muito grata a todos vocês. Compartilhem com seus amigos e até a próxima. Muito obrigado, Francis. Obrigado, Grazi. Obrigado a todos que estão assistindo. Me acompanhem nas minhas redes sociais, Francis Balestreri, Facebook, Instagram, estarei lá para poder receber a população e também ouvir todos vocês. Muito obrigado. Você é na Política, é aqui na Top TV.